Gravação. Então, galera, essa segunda parte nossa aqui, eu vou falar com vocês de dilatação e de contração térmica de uma maneira bem simples, que não é uma maneira errada, tá? Quando eu falo simples, eu estou falando que é uma maneira que os conceitos estão corretos, mas eu não vou ficar fazendo firula demais, não. Vocês vão entender por quê, tá? Quando a gente fala de temperatura, e eu falei para vocês, né, aquela noção básica lá de temperatura, se você pensar em um corpo sólido, o que um corpo sólido pode ter? Vibração. E quando eu dou a esse corpo mais energia térmica, essa vibração aumenta. Consequentemente, eu acho que é fácil de fazer a ligação, né? Que com maior vibração ele ocupa um espaço maior. Com uma menor vibração ele vai ocupar um espaço menor. Né? Para um corpo sólido, é fácil de você imaginar isso, difícil de você ver ao vivo. Né? Então, assim, a gente tem alguns experimentos para mostrar isso ao vivo para os alunos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um clássico, anel e esfera. É um exemplozinho clássico de dilatação térmica. Deixa eu ver quantos minutos tem esse aqui. Não precisa ser tudo isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, aí eu vou pedir para vocês saírem da minha câmera e prestarem atenção na tela que eu vou apresentar para vocês agora, para poder vocês verem com som e tal. Só que eu não vou colocar aqui velocidade, eu vou colocar sem som e vou achar aqui o ponto certo. Vocês estão vendo aí agora? Todo mundo conseguiu? Sim, não? Sim. Então vamos lá, ó. Esse experimento é um experimento clássico que todo laboratório de ciências tem. E é interessante, né, que quando eu falo em laboratório de ciências, a maioria esmagadora dos meus alunos e alunas nunca tiveram aula de laboratório, infelizmente. E aí acha que a física é só de número. A física não é número. A física é primeiro experimento, depois número, galera. Não existe dar aula de física sem ter aula de laboratório na escola. Não funciona. E é por isso que grande parte dos alunos tem dificuldade. Então isso aqui, ó, você tem um anelzinho e uma esferinha. Ó, eu vou colocar aqui naquela velocidade que vocês costumam assistir a aula, sabe? Todo mundo fala rapidinho, fica mais fácil da gente ver. Aí ele mostra que a bolinha passa por dentro do anel. Ó, a bolinha está passando por dentro do anel. Normalmente. O que ele vai fazer? Ele vai esquentar a bolinha por condução, né? Você pode ver que a chama é sempre de baixo para cima. E de cima... Por quê, galera? Você sabia que no espaço as chamas não têm esse formato não, né? Isso aí acontece por causa da convecção, né? Ar quente sobe, ar frio desce, aí a chama vai para cima. No espaço, o fogo ele se alastra de uma maneira muito maluca. Depois pesquisa para vocês verem fogo no espaço. E aí ele deixa, né? E olha só que fantástico. Com a bolinha, com a esferinha aquecida, ela não passa no anel. Antes ela passava. Não é algo que a olho nu você percebe, então por isso que é interessante mostrar isso aí para o aluno. Tá? Pode voltar aí para a minha câmera, só para vocês terem uma noção. Basicamente, sólido, líquido e gás dilatam quando você aquece e contraem quando você resfria. Tá? Então vamos escrever assim, ó. De maneira geral, eu vou explicar por que não é sempre, existe uma exceção chata e a regra. De maneira geral, os corpos aumentam de tamanho quando aquecidos e diminuem quando resfriados. Só tem uma exceção a essa regra e você sabe muito bem que essa exceção é a água, né? A água, ela foge a essa regra e mesmo assim, ela foge só numa pequena faixa de temperatura.
só de 0 a 4 graus Celsius. Não é difícil de entender, tá? Mas vamos fixar aqui num gráfico. O gráfico, eu adoro gráfico para mostrar o comportamento das coisas. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem volume em função da temperatura. O que 99,99% das coisas fazem? À medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta, né? Então isso aqui é o comum. O comum é aquilo que aparece muito, né? Que acontece muito. Que você poderia chamar de normal, mas quando a gente fala normal, aí tem aquele lance da pessoa achar que você está criticando. É o comum. O que a água faz? A água é do contra. A água faz assim, ó, para depois ela ter uma dilatação. Então, isso aqui só serve também, gente, para uma região muito específica, que é de 0 até 4 graus Celsius de temperatura, é onde isso acontece. Deixa eu jogar esse bloco para lá. Aí eu pergunto, por que a água faz isso? Alguém consegue me explicar ou falar assim, é por causa de alguma coisa. Por que a água tem esse comportamento malucão aí? Quem já ouviu a explicação? Quem sabe? Ou alguém não sabia disso? Algum de vocês aí não sabia disso? Nunca tinha ouvido falar? Então, existe uma diminuição. Ninguém quer se pronunciar? A água de 0 a 4 graus... Eu não sabia, Abud. Você não sabia disso? Por que quando... Eu também não. Ó, por que quando você coloca Não. Vocês vão fazer um experimento aí. Pega aquelas garrafinhas de água normal, não essa aqui, que essa aqui tem a parede muito dura. E você vai colocar água nela, mas você coloca até metade só. Aí você dá uma espremidinha nela e fecha, para ela ficar, né, não ficar estufada. E coloca no congelador. Você vai ver que quando ela congelar, ela vai tá mais gordinha do que ela estava. Ou pode fechar com ela cheia, pega uma canetinha e marca o nível da água, na parte líquida. Leva para o congelador, você vai ver que quando ela esquentar, ela vai estar acima da marca que você fez. Pode fazer isso hoje, a hora que você sair da aula, você pega uma garrafinha d'água, de plástico de preferência, porque vidro pode estourar, né? Coloca a água até a metade e marca ali o nível da água. Leva no congelador que você vai ver que quando formar gelo, ela vai estar acima. Então, oi? Ela primeiro diminui de tamanho, depois o volume diminui, depois aumenta? Olha só, olha que impressionante. Imagina que... Desde aumentar eu sabia, agora eu não sabia que diminuía primeiro, não. Olha só. Pensa na água a 10 graus Celsius. Aí você vai resfriando ela. Ela vai perdendo volume, tal. Quando ela chega a 4 graus Celsius, esse aqui é o menor volume da água líquida. O menor volume da água líquida não acontece a 0 graus Celsius. Por exemplo, se eu pegar álcool e for diminuindo a temperatura dele, ele vai contraindo, o menor volume vai ser a 0 graus para o álcool. Né? Eu nem sei quando que congela, mas vai ser na temperatura de congelamento. A água não. A água, quando ela chega a 4 graus Celsius, se você quiser continuar resfriando ela, quer ver? Ó, vou pegar essa partezinha aqui, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Se você continuar a resfriar a água, você vai notar isso aqui. Ó. Fazer um zoom ali. A 3 graus, o volume dela vai ser maior do que a 4. Olha só que legal. O volume A4 é um pouquinho abaixo. A 2 graus, o volume dela vai ser maior do que a 3. A 1 grau, mesma coisa. Então, aqui, ó, o volume dela a 4 graus Celsius, que seria mais ou menos aqui, ó, vou apagar esse trem aqui. Aqui chegou no volume menor dela, né? Ó. O volume a 4 graus é o menor volume que a água líquida consegue atingir.
é o volume mínimo para a água. Depois a 3 o volume aumenta, a 2 o volume aumenta e a 1 o volume aumenta. Quando chega no volume de fusão da água, né, naquele volume onde ela começa a virar gelo, esse volume é muito maior, ele é 10% maior. Ele é 10% maior que esse volume aqui a 4 graus. Tá? É por isso que gelo boia. É por isso que gelo boia na água. Porque, pensa na lógica, se eu pegar um bloco de ferro sólido e colocar no ferro líquido, ele vai afundar, porque a substância sólida ela é menos densa que a substância líquida, você concorda? Ela é mais densa, desculpa, que a substância líquida. Agora, a água não, você pega a água no estado sólido, coloca ela no estado líquido dela e ela boia. Quer dizer que o gelo é menos denso que a água no estado líquido dela. É muito maluco. Né? Então, o iceberg que a gente desenhou, a gente falou lá, ele é um blocão de gelo, e esse blocão de gelo ele é menos denso que a água na qual ele boia, por isso que ele boia. Mas por que ele é menos denso? Porque de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, se eu for resfriando a água, ela vai aumentando de volume. E não sei se vocês lembram, a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, olha só, à medida que o volume da água, volume dela A3, A2, A1, vai tudo aumentando, né? Aqui, ó, aqui é o volume mínimo, aqui é o volume dela a 3 graus, aqui é o volume dela a 2 graus, aqui é o volume dela a 1 grau. O volume vai aumentando, então a densidade vai diminuindo. E é isso que faz o gelo ser cerca de 90%, ter 90% da densidade da água, e aí o gelo boia na água. Fantástico, né? Então, se você vai congelar alguma coisa, antes de congelar, esse negócio ele expande. Ele expande e corre o risco de você quebrar aí alguma coisa dentro da geladeira, né? Tipo, a cerveja estoura no congelador. Por quê? Porque a cerveja é basicamente água. A cerveja é 95% água. E para congelar, a água tem que expandir. Alguém tem alguma ideia do porquê que isso poderia acontecer? Por que a água para congelar tem que expandir? Vou pegar uma figurinha aqui que vocês vão entender na hora. Olha só, a água no estado líquido, conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? São moléculas H2O, né? Os bolinha azul é o oxigênio e as bolinhas vermelhas é o hidrogênio, são hidrogênio. Quando elas estão no estado líquido, elas não têm muita ligação entre si. Então vamos pegar aqui um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Olha o espaço que elas ocupam e elas poderiam até estar mais juntinhas. Quando a água vai para o estado sólido, elas obrigatoriamente têm que fazer essa ligação aqui entre elas. E essa ligação, né, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ligação, ela deixa um espaço vazio, ela ocupa um espaço maior do que no estado líquido. A água, ela se torna um sólido cristalino. Isso aqui é um cristal, né, de água. Cristal de H2O. E 6 moléculas de água formam um cristal de H2O, e elas ocupam um espaço maior do que 6 moléculas soltas dentro do líquido. Então é como se fosse assim, a água líquida, as moléculas estão todas uma dentro da outra, assim, ó, passando por dentro da outra e tal. A hora que você vai para formar o estado sólido, elas se afastam para se juntar. Aí o cristal de água, ele é como se inchasse a água. Ela ganha volume na hora de congelar. Tá? Então tem a ver com essa estrutura que é um hexagonal aberto para a água. Certo? Perguntinha. Qual que é a temperatura da água no fundo do Oceano Atlântico agora, nesse exato momento? 4 graus. Porque o oceano não está congelado.
E a água mais densa de todas acontece a 4 graus. No fundo de todo o oceano, no fundo dos mares, eu tenho água a 4 graus, sempre. E é por isso que pode continuar tendo vida lá. Porque se congelar, não vai congelar de baixo para cima. Congela de cima para baixo. Que a água a 0 graus, ela boia na água a 1 grau. A água a 0 graus boia na água a 3 graus. Se você colocar uma porção de água quente e jogar uma porção de água fria, ela vai ficar, por exemplo, água quente que eu digo 3 graus. Você joga uma porção de água a 0 graus, ela vai para cima. Ela não afunda. Ela é menos densa. Tá? Então, tirando essa dilatação anômala, isso aqui chama dilatação anômala, fora do normal, anômala, da água, todo mundo vai ter essa dilatação normalzinha, essa dilatação comum aqui, que a gente está mais acostumado. Entenderam aí, quem nunca tinha ouvido falar disso? Já caiu questão no Enem disso também, mostrando um gráfico parecido com esse aqui de baixo que eu fiz. Ó. Dúvidas? Pode perguntar, isso gera dúvidas, gente. Sem dúvidas? Por enquanto está tranquilo. Então tá bom. Ó, imagina um corpozinho. Tá aparecendo só você, Abud. Beleza, vamos voltar para cá. Agora voltou. Valeu por avisar, que às vezes eu esqueço de trocar a câmera. Então, ó, imagina um bloco aqui, que não é feito de água, tá? Um corpo normal. E à medida que eu aqueço ele, a tendência é que esse corpo aumente as suas dimensões. Aumente todas as dimensões. O que a gente costuma falar na física, né, é que existe uma dilatação linear, existe uma dilatação superficial e tal. Na verdade, existe só uma dilatação volumétrica. Tá? Olha só, esse carinha aqui tem, vamos chamar isso aqui de A, essa dimensão aqui de B, peraí, vou colocar mais embaixo, essa dimensão aqui de A, essa dimensão aqui de B e essa dimensão aqui de C. Se a gente fosse considerar a realidade, todo mundo dilataria da mesma forma, dilataria volumetricamente. Acontece que para calcular essa dilatação, olha só, a variação de um volume, né, delta é variação, ele sempre vai ser igual ao volume inicial vezes um coeficiente, depois eu explico isso aqui, vezes um ΔT. É uma fórmula fixa. Agora, presta atenção. Todo corpo tem 3 dimensões. Isso é verdade. Mas imagina que eu vou calcular a dilatação de um corpo que tem esse formato aqui. Ó. Quer ver? Ele não é um cubo. Ele é algo... Aqui é o mínimo, o máximo que eu consigo. Mas ele é algo assim, ó. Vou desenhar que é mais fácil. Achei que ia dar certo isso aqui. Ele é um trilho de trem, por exemplo. Ele é muito comprido. E a largura e a altura dele não faz quase diferença nenhuma em relação ao comprimento. Essa dimensão dele, A, é gigantesca. Aí, vamos supor, é de metros. A direção B é da ordem de centímetros. E a direção C também. A gente fala que corpos dessa maneira dilatam linearmente. Não quer dizer que eles não tenham aumento de largura e de altura. A gente está querendo dizer o seguinte, como o comprimento dele é tão grande em relação à largura e à altura, a gente vai fingir que eles dilatam só linearmente. Toda vez que a gente for calcular uma dilatação, isso aqui, gente, a física acabou ali, aqui, de maneira geral, quando você esquenta, um corpo aumenta de tamanho. Quando você esfria, ele diminui de tamanho. Acabou a física aí, né? Lembrando da água, que tem essa exceçãozinha de 0 a 4 graus, o resto é matemática. O que acontece com o trilho de trem quando você dilata ele? Pensa nessa forma. Tá? Toda dilatação, todo aumento de volume, de comprimento, de largura, então vamos falar assim, ele tem um comprimento inicial L. Bom?
Por que L, Abud? Por que a gente usa L na física? Vem de length, do inglês, ou large. Eu nunca sei qual é qual, mas comprimento. Tá? A variação do comprimento de um corpo depende do comprimento inicial. Então, vamos supor, você quer saber quanto que um trilho de trem vai dilatar. Depende do comprimento inicial, depende do material que é feito o trilho, já mostra se aqui é um coeficiente, e depende da variação de temperatura. Olha só, aqui é a variação da dimensão, aqui é a dimensão inicial, e aqui é o ΔT. É isso que você tem que identificar. Por quê? Porque isso aqui é tabelado. Todo material possui o seu alfa, o seu coef, o seu coeficiente de dilatação superficial. Tem que decorar? Óbvio que não. Ninguém sabe isso de cor. Olha só, coeficiente de dilatação linear. Tem tabela para isso. Vou pegar uma bem bonitinha, por exemplo, essa aqui. Olha só. Vou botar ela grandona aqui. O alumínio, qual que é o coeficiente dele? 22 vezes 10 a menos 6. E o cobre? 17 vezes 10 a menos 6. E assim por diante. Quando você bate o olho numa tabela dessa, dá para você falar quem que é melhor para dilatar. O chumbo, né? O chumbo é o melhor dilatador aqui, ó, porque ele tem o maior coeficiente de dilatação. 29 vezes 10 a 6. Se eu fizer uma barra de chumbo e uma barra de aço, das mesmas dimensões, iguaizinhas uma à outra, a de chumbo vai dilatar mais. Mas tem que lembrar também que ela contrai mais. Se eu esfrio uma barra de chumbo, ela vai contrair mais do que as outras. Certo? Um maior coeficiente não significa só que o corpo dilata muito. Significa também que o corpo dilata, contrai muito também. E a fórmula, Abud? A fórmula é decoreba. Mas você pode entender a fórmula. Vamos entender? Para ver como é que funciona? Olha só. A dilatação sempre vai depender de três coisas. Do comprimento inicial, da dimensão inicial. Aí, se um corpo for muito comprido, tipo um trilho de trem, você fala que é uma dilatação linear. Então, o que você precisa? Você precisa do comprimento inicial desse negócio. Você vai lá e mede o comprimento inicial. Pronto. Você vai saber quanto você quer quanto você vai dar de energia para ele, ou qual que vai ser a variação de temperatura dele. E consulta uma tabela. Se eu tiver uma barra de 2 metros de chumbo, você vai lá e coloca assim. O L0 é igual a 2 metros. Ah, é chumbo. Chumbo é 29 vezes 10 a menos 6. Muita gente confunde isso aqui, né? Ó, grau Celsius a menos 1. Esquece isso, tá? Isso aqui é só a unidade do negócio. Chama graus Celsius recíprocos. Mas o que entra na fórmula é o número. Vamos supor que eu dilatei esse negócio 100 graus Celsius. Joga na fórmula e calcula. ΔL é igual a 2, que é o comprimento inicial, vezes o alfa, que é 22 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que é 100. Acabou. Se cair para você questão de fórmula, é a coisa mais fácil do mundo. Eu garanto para vocês que as questões de conceito, elas são mais difíceis. Ó, vamos fazer a continha aqui. 29 dá 58, vezes 10 a menos 4. O que é, Abud? Qual que é a unidade que eu vou receber no final da minha conta? Vai ser a unidade que você tiver colocado aqui, ó, no comprimento inicial. Então, se você colocou o comprimento inicial em metros, você recebe a variação em metros. Nossa, Abud, mas deu muito pouco. Deu muito pouco. Dá muito pouco. Você viu lá no vídeo que eu mostrei para vocês que a olho nu você não vê o corpo dilatando. Você não vê. Mas se você tenta passar ele por ali, ele buga, né? Ele trava ali. Tanto é que, olha só, dilatação errada
trilho de trem. Se você não considera essa dilatação, olha o que pode acontecer com os trilhos de um trem. A pessoa que colocou esses trilhos de trem colocou juntinho, sem um espaço para dilatar. E olha o que aconteceu. Entorta tudo. Você tem que deixar um espaço entre os trilhos para eles dilatarem. Olha só. Se alguém já viajou de trem, esse é o barulhinho que faz toda hora. Toc, 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 toc. Quando a roda do trilho passa em cima desse vão de dilatação. Toda construção tem que ter isso aí. Quer ver? Ó? Vão de dilatação. Como é que chama? Ponte. Vou colocar de uma ponte. Olha lá, ó, toda ponte tem um vão de dilatação. Você tem que deixar um espaço para o concreto dilatar também. Senão o concreto racha. Piso assentado. Errado. Olha o que acontece com o piso assentado errado. As lajotas, elas dilatam e expandem demais e vão trincando. Por isso que tem que ter esse espaçozinho aqui entre as lajotas do piso, para dar um espaço de dilatação para elas. Tá vendo? Senão, ferra tudo e pode até trincar. Tá bom, Abud. Essa é a dilatação linear, né? Mas você falou, por exemplo, que tem 3. Aqui eu dei um exemplo geral, eu vou voltar nisso aqui. Tem 3, rapidinho para a gente fechar. Só voltando aqui, no caso da dilatação linear, vai ser só no comprimento que vai dar alteração. Isso, lembra de linha. Porque uma linha só tem comprimento, né? Por isso que é linear. Então, só vai ter variação do comprimento. Por quê? Porque o comprimento daquele corpo é tão grande, mas tão grande, que não cabe gastar energia para calcular das outras. Tipo assim, se eu calculasse aqui a variação da largura, ia dar tipo, alguma coisa vezes 10 a menos 7. Não faz sentido eu considerar isso. Tá? Então, dilatação linear é para corpos que têm um comprimento muito grande. Trilho de trem, cabo de aço. Ô, Túlio. Oi. Tem como você explicar aquela parte novamente da fórmula que eu não entendi? Tem, claro. Olha só. Toda fórmula vai ser assim, ó. Toda dilatação vai ser assim. A variação da dimensão é igual à dimensão inicial vezes o coef, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Toda dilatação é nesse formato. Quando a dilatação for linear, igual a gente viu, qual que é a dimensão que você está levando em conta para a dilatação linear? Não é um corpo que é muito comprido? Ele até tem largura e altura, mas você vai desprezar a largura e a altura, você vai fingir que não tem. Então, é um cabo de aço, um trilho de trem, uma viga, algo assim. Então, qual que é a dimensão que você está considerando? É a variação no comprimento. Não interessa para a gente a variação de uma área ou de um volume. Então, você está querendo calcular o ΔL. O ΔL é igual à dimensão inicial. Lembra que a dilatação linear é o comprimento, né? Depende do L0. Então, vou colocar aqui L0. Vezes o coeficiente. Na dilatação superficial, na dilatação linear, esse coeficiente é chamado de alfa. E tem tabela para ele. Deixa eu ver se está na tabela. Está no Ctrl+C ainda. Essa é a tabela para ele, ó, da dilatação linear. Vezes a variação de temperatura que você der. Se você esquentar o corpo, essa dilatação vai ser positiva. Quando você esquenta, você vai ter um ΔL positivo. Se você esfria um corpo, você vai ter um ΔL
negativo. Entendeu de onde vem a fórmula? Todas vão ser pensadas em cima daquele molde. Então, aqui é como se fosse um molde mestre para as 3 equações. Ok? Responde para mim se você entendeu. Ok, entendi sim. Ah, tá. Então agora pensa num corpo. Pensa num corpo que não tem mais esse formato. Que agora ele tem um formato assim, ó. Tipo aquele piso que eu mostrei assentado errado. Tá? Ele tem largura e comprimento grandes. Igual o tampo da mesa que você está estudando aí agora. Igual a lajota do chão da sua casa. Se for tábua corrida, igual a tábua que está no chão da sua casa. O que importa nesse tipo de corpo não é o comprimento inicial, é a área inicial desse corpo. Certo? Então, superficial, linear lembra de linha. Superficial lembra de superfície. Toda superfície possui uma área. Então, eu quero calcular a variação da área daquele objeto. Olha para o molde mestre. Variação da área é igual a área inicial vezes o coif vezes o ΔT. Acontece que em 90% dos exercícios não vai ser dado para você o coeficiente de dilatação superficial. Eles vão te dar essa tabela aqui, ó. A mesma tabela. Só que aí é fácil. Por quê? Esse corpo ali tinha um alfa, esse de cá, ó, e ele dilatava em uma dimensão. Esse aqui, ele vai ter um coeficiente chamado beta. É só a segunda letra do alfabeto, tá, gente? Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Beta, segunda letra. Aí teve um aluno uma vez que falou assim, então por isso chama alfabeto. Eu falei, é por isso, porque é alfa, beta, alfabeto. Né? Você tem o coeficiente de dilatação linear, é só você pegar ele e multiplicar por 2. Automaticamente você tem o beta. Por exemplo, a gente falou do... Vamos pegar do aço. Qual que é o alfa do aço? Está ali na tabela. 12 vezes 10 a menos 6. Então qual que é o beta do aço? É o dobro. 24 vezes 10 a menos 6. Acabou. E aí como é que eu faço as contas? Joga na fórmula, mesma coisa. Certo? E se o corpo tiver um volume muito grande? Dilatação volumétrica. Se for aquele cubo que eu mostrei na tela anterior. Ó. For algo assim. Ele tem uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Não dá para desconsiderar nenhuma. Aqui eu tinha 2, ó, grandes. Mas a terceira era petitinha, tá vendo? Aqui eu tenho 3 dimensões grandes. Então, o que vai interessar para mim aqui é o volume. É o volume inicial. Usa o molde mestre. Variação de volume é igual ao volume inicial vezes o coif vezes o ΔT. Mas se ele não me der, ele vai me dar um coeficiente de dilatação volumétrico? De vez em quando. Na maioria das vezes vai te dar a mesma tabela. Então você tem aqui a terceira letra do alfabeto grego, que é o gama. É como se fosse um alfa deitado, um L de cabeça para baixo. O gama é o triplo do alfa. Então, olha só, qual seria o gama do aço? Você pega o alfa e multiplica por 3. 36 vezes 10 a menos 6. Entenderam? Tá, Bud, as fórmulas são importantes? As fórmulas são muito menos importantes do que o conceito. Isso eu garanto para vocês. As questões caem muito mais questões de conceito do que de conta. Por exemplo, uma questãozinha que caiu uma vez no FMG. Por que os parafusos
das aeronaves são aparafusados, são resfriados antes de serem aparafusados na asa do avião. Por quê? Os parafusos, eles são resfriados antes de parafusar na asa do avião. Quem saberia me responder? Porque aí, quando ele dilatar, ele vai ocupar o espaço exato do fluido? Na verdade, você mede o buraco, se você tentar parafusar o parafuso lá naquele buraco sem resfriar antes, ele não entra. Então, você resfria, parafusa ele, porque na hora que ele voltar na temperatura ambiente, o que ele vai fazer? Aí ele vai dilatar e vai grudar, você não tira ele dali nem a poder de reza. Entendeu a lógica? E tem chance dele dilatar mais e, tipo, que estragar? Tipo, rachar? Não, porque quando você vai voar, a temperatura é muito baixa. O que poderia acontecer é, por exemplo, todo mundo resfriar e ele soltar. Então é por isso que você coloca ele num tamanho maior do que o buraquinho. Para se resfriar, ele nunca vai soltar. Porque você já viajou de avião assim, muito alto? Naqueles aviões que tem um computador de bordo ali na poltrona, que você fica vendo onde você está, qual que é a temperatura externa, alguma coisa assim? Não. O dia que você viajar, você vai lembrar de mim. Você vai falar assim, você vai colocar lá assim, temperatura externa. Chega a menos 40 graus Celsius no alto. É muito frio. Porque a atmosfera terrestre não absorve bem a luz do sol. Quem absorve é o solo. Vocês sabem disso, né? Então gravem isso. Não, a atmosfera ela absorve 2% da radiação solar. Os outros 98% são absorvidos no solo. Por isso que perto da terra, do chão, é sempre mais quentinho que no alto. Alguma dúvida, gente? Eu quero que vocês façam um exercício. Tá? E eu quero conversar uma coisa com vocês. Agora é uma conversa séria. Tentar fazer cara de sério, eu não consigo. Minha esposa fica falando que eu mimo os cachorros, que eu não consigo ser bravo. Olha só, os nossos grupos, eles são feitos para a gente discutir, para a gente trocar ideia. Então, por exemplo, aqui eu joguei a matéria em cima de vocês. Tá? Expliquei, né, ali os pontos principais, mas para você, na pedagogia, um cara que eu gosto muito chama Vygotsky. Ele fala que existem duas zonas, a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. Desenvolvimento potencial é aquilo que você consegue fazer quando alguém te ajuda. Desenvolvimento real é aquilo que você consegue fazer sem ajuda. E a distância entre essas duas zonas chama zona de desenvolvimento proximal. Quando eu explico a matéria para vocês, a gente faz exercícios juntos, vocês estão aqui na zona de desenvolvimento potencial. Para você chegar naquele nível de conseguir fazer sozinho, você tem que vencer essa zona de desenvolvimento proximal. E como que você vence ela? Através de testes. Só tem uma maneira, segundo Vygotsky, de você sair da zona de desenvolvimento potencial e chegar na zona real. É se testando. Você tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. Então, por exemplo, agora nós estamos na aula 2 da nossa apostila. Tá? Não vai dar tempo de eu trabalhar as atividades, porque senão vai ficar muito tarde para vocês. As atividades de sala. Mas eu vou pedir para vocês tentarem fazer hoje, amanhã, e eu vou gravar a resolução de todas elas para vocês. Mas eu vou postar só domingo à noite. Eu quero que vocês tentem fazer as de sala, tá? Apostila de sala. Os exercícios de apostila de sala. Eu vou postar só domingo à noite, mas eu quero que vocês já tenham tentado fazer, mesmo que seja para errar. O teste também, quando você erra, é importante. Combinado? Sim ou não? Combinado. Combinado, hein? Sim. Se não E a fizer lista extra também? a lista extra é durante a semana toda. Aí, você pode ir fazendo. Quarta-feira é o que eu ia fazer, mas passei maus bocados. Eu vou entrar sempre às 18 horas. Já mando o link para que vocês entrem. Quem tiver dúvida, entrar às 18 horas e a gente resolvendo as da apostila extra. Tá bom? Então, esses de casa, esses de sala, que é para vocês fazerem, durante o final de semana, são 7. Faz um agora,
vai tomar um café, assistir um seriado, depois volta, faz um. Não precisa fazer tudo uma vez, não. É até pior fazer tudo de uma vez, segundo Vygotsky, tá? É melhor que você se teste em momentos diferentes. Isso facilita essa transição entre as duas zonas. Se vocês quiserem ler sobre Vygotsky, o cara é fantástico, ele era médico, ele morreu antes de 30 anos de idade e ele tem Nossa, ele tem muita coisa boa na área de pedagogia. Tá? Fica aí a dica. É um russo bem malucão. Então, assim, se testem. Melhor maneira de estudar, segundo pegando Vygotsky, nem sabia que existia isso, né? Mas assim, adaptando a teoria de Vygotsky, é fazendo flashcards. Vocês já fizeram flashcards para alguma matéria? Vocês sabem como é que funciona? Eu sei como funciona, mas eu nunca fiz. Ó, vou mostrar aqui, flashcards. Vocês podem comprar, né, na papelaria, os mais baratinhos e tal, não precisa ser coisa cara, não. E aí você vai estudar utilizando eles, fazendo essas coisas, uns resuminhos. Aqui, ó, você faz resuminho de todas as matérias. E você guarda esse flashcard na mochila para andar com você. Toda vez que você tiver um tempo livre, você tira um flashcard ali aleatório e dá uma lida. Tá? Vai tomar um café, tá tomando um café, tira um flashcard e dá uma lida. Tá? Foi no banheiro, vai fazer um xixi, vai fazer o número 2, tira um flashcard ali e dá uma lida. Tá? O povo vai achar que vocês estão malucos, mas essa ida e volta ali o tempo todo faz você gravar mais fácil. Então, isso aqui é uma estratégia. Compra isso aqui, é baratinho nas papelarias, esses cartõezinhos. É tipo ficha. Você fala, eu quero comprar aquelas fichas e tal. Então, não precisa comprar os mais bonitinhos, não, esse trem assim. Pra quê? Né? Aí você pode colocar perguntas, você pode colocar resumo, para você estudar isso aqui ao longo da semana. Vocês viram também que eu coloquei um cronograma para vocês? Aquele cronograma atualizado? Vocês chegaram a ver? Sim. Tentem montar um cronograma para vocês. Fazer essa divisão de horários de estudo ajuda muito a você não se perder, a não deixar matéria acumulada. Tá bom? Então, ó, combinado, galera. Domingo à noite eu vou postar as resoluções dessas 7 questões, mas eu quero que vocês tenham tentado fazer. E pode perguntar nos grupos, tá bom? Combinado? Então, bom final de semana para vocês, gente. E até a nossa próxima aula. Até quarta-feira, 18 horas para quem tiver dúvida, 18h30 para quem não tiver dúvida. Tá bom? Então, tchauzinho, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, amor. Tchau. Obrigada. De nada.